Salve Maria Puríssima, povo amado de Deus, eu sou o Hélio Maria, sou missionário católico há 17 anos e tenho feito um trabalho missionário de pregações, devoção à Virgem Maria no Brasil, além do Brasil, e graças a Deus sou filho da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição e hoje estou aqui para contribuir um pouco no nosso crescimento da devoção à Virgem Maria. É muito importante esses momentos de formação, de vídeos, esses vídeos formativos, porque não conseguimos muitas vezes ter uma boa devoção, uma boa relação com Nossa Senhora pela falta do conhecimento. É aquilo que está escrito em Oséias 4:6. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Santo Agostinho dizia que ninguém ama aquilo que não conhece. Então é necessário essas formações para que eu possa conhecer Nossa Senhora e a partir do conhecimento amar mais a Virgem Maria. O estudo sobre Nossa Senhora é indispensável na vida de um católico. Até existe uma frase de um servo de Deus chamado Padre Júlio Maria que diz que a primeira resolução de toda alma que quer honrar Nossa Senhora deve ser não somente amá-la, mas antes de tudo estudá-la. Então, uma oportunidade única que nós estamos tendo através desses vídeos para conhecer melhor Nossa Senhora através do estudo. E hoje eu estou aqui para falar sobre a maternidade de Maria. Esse é um dogma da nossa fé católica, que nós chamamos de dogma Theotokos. Theotokos no grego significa mãe de Deus. Esse dogma ele foi proclamado no ano de 431 no Concílio de Éfeso, quando a Igreja então define como dogma, verdade de fé, que Maria Santíssima ela é a mãe de Deus. Isso não quer dizer que Nossa Senhora se tornou mãe de Deus a partir do ano 431. Não, ela é mãe de Deus, mas a Igreja, através do estudo, do aprofundamento e também combatendo algumas heresias daquela época, chega a esta definição de que, de fato, Nossa Senhora ela é a mãe de Deus. Uma das dificuldades que eu percebo que o povo tem desta compreensão da maternidade de Nossa Senhora, por exemplo, enquanto mãe de Deus, é uma heresia que foi combatida pela Igreja. Esta heresia se chama a heresia de Nestório. Então, Nestório dizia que Cristo era duas pessoas com duas naturezas, humana e divina. E a Igreja diz que não, Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, humana e divina. Nestório, baseado nesta teoria dele, nesta heresia que Jesus era duas pessoas, humana e divina, então ele negava a maternidade de Nossa Senhora. Ele dizia que a Virgem Maria não era Theotokos, ou seja, ela não é a mãe de Deus, mas ela é apenas a mãe do Cristo homem, né? E a fé católica não vê assim. Tanto que esta heresia, Nestório, que embora era até um bispo da Igreja na época, a sua heresia foi condenada, porque Cristo não é duas pessoas, né? Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, humana e divina. E de uma certa forma a doutrina protestante herdou esta heresia, então é muito fácil a gente ver os irmãos protestantes dizendo, não, mas ela não é a mãe de Deus, ela é a mãe do Cristo homem. E Cristo, meu povo, não é nenhum bipolar que uma hora agiu como Deus, uma hora agiu como homem, não. Ele é uma única pessoa com duas naturezas, humana e divina. Vou dar um exemplo mais claro. Ninguém chega para a Dona Célia, que é a mãe do Hélio Maria, para perguntar para ela, a senhora é mãe do quê, né? Porque minha mãe me deu o quê? A natureza humana, a união dos meus pais me deram a natureza humana. O lado espiritual, a alma, quem dá é Deus. Mas ninguém diz que minha mãe, ela é mãe da metade do Hélio, né? Ou seja, somente mãe da parte humana do Hélio Maria. Não, ela é mãe do Hélio. Entende? Então a mesma coisa Nossa Senhora, ninguém diz, mas ela é mãe somente da parte humana de Cristo. Não, ela é Theotokos, ela é a mãe de Deus. E os dogmas marianos, eles são extremamente importantes, porque todo um dogma mariano, ele é uma consequência de um dogma cristológico, de um dogma sobre Jesus Cristo, né? Por exemplo, em Éfeso, o primeiro momento não era proclamar que Nossa Senhora era Theotokos. O primeiro momento era ali defender esta questão da divindade de Jesus, que ele realmente é Deus, uma única pessoa com duas naturezas, humana e divina. E como consequência disto, foi proclamado
o dogma de Nossa Senhora. Estou colocando isso para dizer que tudo na vida da Virgem Maria é uma consequência de Jesus Cristo. E os dogmas são importantes porque os dogmas marianos, de uma certa forma, ele autentifica os dogmas de Jesus Cristo. Por exemplo, o dogma da maternidade, né? O dogma da maternidade de Nossa Senhora, ele é uma prova do quê? De que Cristo assumiu a forma humana, de que Cristo se tornou um como nós em tudo, exceto no pecado, né? Então a gente vê, por exemplo, lá no Evangelho de São João, capítulo 1, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. O verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse mistério da encarnação que nós encontramos em Gálatas 4:4, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho que nasceu de uma mulher. Então esse mistério da encarnação, que Cristo assume a nossa natureza humana, que Cristo se torna um como nós em tudo, exceto no pecado. Então a maternidade, esse dogma da maternidade é uma prova de que Cristo de fato assumiu a humanidade, né? É uma prova concreta do mistério da encarnação, que Deus se fez homem sem deixar de ser Deus, como também o dogma da virgindade perpétua é um sinal da divindade de Deus. Lembra do que dizia Isaías? O próprio Deus vos dará um sinal. Qual era o sinal? Uma virgem conceberia e daria luz a um filho, o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, os dogmas marianos, eles provam muitas verdades de fé dos dogmas em relação a Jesus Cristo. É bom a gente saber isso, porque a gente vai tirando aquele medo, aquele escrúpulo que nós temos de falar com Nossa Senhora, né? De achar que a Virgem Maria vai roubar o lugar de Deus, não. A Virgem Maria, ela só existe por causa de Deus. Então, tudo na vida dela é consequência de Jesus Cristo. E esse dogma da maternidade, ele também é importante por quê? Porque a maternidade de Maria Santíssima, ela é a base de tudo aquilo que a igreja ensina em relação a Nossa Senhora. Né? Por exemplo, o Frei Francisco nos ensinou sobre o dogma da Imaculada Conceição. A Virgem Maria é imaculada por quê? Por causa do Teotocos, porque ela seria a mãe de Deus. E pelo fato de ser a mãe de Deus, então ela tinha que ser concebida sem a mancha do pecado original, porque Cristo herdaria dela a natureza humana. As crianças, quando nascem, não tem que receber um sacramento, que é o batismo. Por quê? Porque nasce com o pecado original, né? Porque herdaram dos seus pais desde Adão e Eva. Então, se Nossa Senhora não fosse isenta do pecado, ela teria transmitido para a natureza humana de Cristo o pecado, e isso não poderia acontecer. Então, veja que pelo fato dela ser escolhida por Deus para ser a mãe de Deus, ela então também tinha que ser imaculada. A virgindade perpétua também, né? Por causa dessa questão da maternidade, porque ela gerou Deus, né? A assunção de Nossa Senhora também é por causa da maternidade. Veja, a carne de Cristo é da mesma carne da Virgem Maria. Então, se a carne de Cristo não poderia conhecer a corrupção, também a carne imaculada de Nossa Senhora não poderia conhecer a corrupção. Por isso, o seu próprio filho a leva Nossa Senhora, que é um outro dogma da Assunção, para o céu de corpo e alma. Estou falando isso para dizer que todos os dogmas de Nossa Senhora são consequências realmente de dogmas relacionadas a Jesus Cristo. Então é importante conhecer a maternidade de Nossa Senhora, porque é a base. Tudo aquilo que a igreja ensina em relação à Virgem Maria, nós temos como base a maternidade, né? Por exemplo, por que louvamos a Virgem Maria? Porque ela é a mãe de Deus, né? Às vezes nós somos acusados de cometer idolatria porque rezamos terço, porque louvamos a Virgem Maria. Mas, gente, olha, Eclesiástico 3:3, Deus quis honrar os pais pelos filhos. Toda a honra que a Virgem Maria recebe é por causa do filho dela. E quem é o filho dela, né? Uma vez, uma irmã protestante foi até minha casa querendo me convencer que eu estava errado e eu dei vários fundamentos para ela. Ela olhou para mim e disse assim: tá bom, meu irmão, mas ela só é a mãe de Jesus. E eu ri, né? Falei: minha irmã, só isso? Ela só é a mãe de Jesus? E quem é Jesus, né? Então o mistério da maternidade de Nossa Senhora
é um mistério muito bonito, porque aquele que o céu não pôde conter, agora esteve dentro de Nossa Senhora. E uma coisa importante que eu não posso deixar de falar, gente, é que a maternidade de Nossa Senhora, esse Theotokos, ela ser a mãe de Deus, não é uma invenção do Hélio Maria, não é uma invenção do Frei Francisco, não é uma invenção da Igreja Católica, né? Ela é mãe de Deus porque Deus assim quis. Existe uma pergunta de Santo Afonso Maria de Ligório que eu gosto muito e nós vamos repetir esta pergunta aqui. Ele nos pergunta o seguinte: quem de nós pôde escolher a nossa mãe? Olha, eu não pude escolher a minha mãe, você que está me assistindo agora, você não pôde escolher a sua mãe. E Santo Afonso fala que o único que poderia escolher a sua mãe era Jesus. Então, Nossa Senhora foi escolhida tal como convém a um Deus. Não é verdade aquilo que nós escutamos, que Deus escolheu qualquer uma. Tem gente que acha que a Santíssima Trindade lá no céu tirou zerinho ou um, Jesus ganhou e falou, bom, eu escolho você. Não. Quando nós falamos dessa escolha da maternidade de Nossa Senhora, é muito bonito, porque a igreja usa um termo chamado predestinação, né? Então, ou seja, quando Deus Pai concebeu o pensamento, a ideia da encarnação do Filho, no mesmo momento ele pensou em Maria Santíssima. Essas duas realidades, elas são concebidas no mesmo momento. O Filho vai se encarnar. Então, como que vai se encarnar? Por meio de Nossa Senhora. Então, as duas realidades, ela é concebida na mente de Deus no mesmo momento, né? Então, isso também é importante a gente saber, porque aí a gente consegue enxergar que Nossa Senhora, de fato, ela foi predestinada, sonhada, preparada no coração de Deus desde toda a eternidade, como ensina a igreja, para que ela fosse a mãe de Deus. Então, veja, o próprio Santo Afonso também diz: quem que podendo escolher para si como uma mãe, como rainha, escolheria uma escrava? Então Deus não escolheu uma escrava do pecado, uma mulher qualquer, mas escolheu uma rainha, uma mulher santa, uma mulher imaculada, para que por meio dela ele pudesse então entrar no mundo, né? E é muito bonito o mistério da maternidade, e aí no segundo momento, né, no nosso segundo bloco, vai ficar muito mais claro isso que eu quero falar agora, mas a maternidade também de Nossa Senhora está dentro do plano da história da salvação. Por quê? Porque Nossa Senhora colabora na história da salvação como ninguém jamais colaborou. Como assim, Hélio Maria? Olha, ela colabora dando a Cristo aquilo que seria os instrumentos pelos quais nós seríamos salvos, né? O que nos salva? O sacrifício de Cristo na cruz. E onde Jesus herdou esse corpo, este sangue que ele ofereceu no madeiro da cruz? Foi no ventre de Nossa Senhora. Quando nós começamos a entender qual é o lugar desta mãe dentro da história da salvação, fica muito claro, né, a gente conseguir compreender por que nós amamos, por que nós louvamos e por que nós damos um culto especial à Virgem Maria. Esse culto que nós chamamos de hiperdulia, que significa, hiper quer dizer super, dulia no grego quer dizer veneração. Por que nós damos a Nossa Senhora esta super veneração, né? E aí veja como a maternidade, ela é base, né? Ela é base para tudo aquilo que se fala de Nossa Senhora. Muitas vezes eu, como um pregador de Nossa Senhora, por viajar e dar vários congressos, retiros, formações, muitas vezes eu recebo uma pergunta assim: Hélio, por que as Sagradas Escrituras falam tão pouco de Nossa Senhora? Olha, eu não concordo com esta fala. Desde Gênesis a Apocalipse se fala de Nossa Senhora. Mas cabe aqui uma frase de um santo chamado São Tomás de Villanova. Bastou falar que era mãe de Deus. Ao falar que a Virgem Maria é mãe de Deus, disse tudo aquilo que poderia dizer em relação a ela. Então, em cima disso, ela é a mãe de Deus, é desenvolvido tudo aquilo que são as verdades de fé em relação à Virgem Maria. Agora vamos trazer algumas realidades desta maternidade de Nossa Senhora. Gente, eu gosto sempre de usar a maternidade da minha esposa, porque a maternidade dela me leva a meditar na maternidade de Nossa Senhora, né?
Quantas vezes ali minha esposa, nas suas gravidez, ela se alegrou ao sentir pela primeira vez a criança mexer no seu ventre. Então ela dizia para mim: amor, corre, põe a mão. Eu corria, colocava a mão, ficava feliz porque eu sou pai, mas sendo verdadeiro com os homens que me assistem agora, nós não queremos sentir como uma mulher sente, é diferente, aquela vida está dentro dela. E quando eu vi a minha esposa alegre por sentir a criança mexer no ventre dela, eu ficava meditando que a alma de Nossa Senhora exultou de alegria quando pela primeira vez ela sentiu Deus chutar o ventre dela. Imagina, gente, é o seu filho, mas ao mesmo tempo é o seu Deus. Então imagina a alma de Nossa Senhora exultando de alegria em nosso Deus, né? Ela diz falando: meu Deus está aqui, Ele está estremecendo dentro do meu ventre. Então imagina quantas vezes rezando em família o terço, eu vi minha esposa dando de mamar e eu ficava olhando aquilo, né? Eu lembro de uma cena muito bonita, a gente reunida em família rezando o terço e o mais novo mamando, e ele pegou a mãozinha, segurava o dedo dela assim e a outra mão vinha assim no colo da mãe, né? E tinha momento que até revirava os olhos e eu falava: meu Deus, esse leite deve ser muito bom. Mas eu ficava meditando, gente. Já pararam para pensar que a Virgem Maria tinha o seu Criador nos braços? Já pararam para pensar que a Virgem Maria, enquanto criatura, alimentava o seu Criador, dava de mamar ao seu Criador? Então veja como a maternidade de Nossa Senhora é forte, né? Talvez você nunca parou para pensar, para meditar nesse mistério da maternidade da Virgem Maria. E tem uma coisa muito bonita dentro dessa questão da amamentação, né? A própria ciência nos ensina que esse momento da amamentação é um momento onde cria um laço profundo entre a mãe e o filho. Então imagina, Nossa Senhora, enquanto dava de mamar, ela contemplava, ela adorava o seu filho, porque ao mesmo tempo que ele era o seu filho, ele também era o seu Deus. Eu fico vendo os meninos lá em casa, aprendendo a andar, segurando nas mãos de sua mãe. Eu penso que quando Jesus também deu os primeiros passinhos, era nas mãos de quem que ele segurava? Nas mãos de Nossa Senhora. Então estou contando tudo isso para dizer, gente, que ninguém jamais esteve tão unido a Deus quanto Nossa Senhora. Por quê? O que faz Nossa Senhora estar tão profundamente unido a Deus como nenhuma outra criatura humana será capaz de estar unido a Deus como ela, é exatamente a sua maternidade. E aqui entra um ponto principal: por que que eu preciso ter devoção a Nossa Senhora? Por que que eu preciso também? Porque essa maternidade de Nossa Senhora não para somente em Cristo. Esta maternidade de Nossa Senhora também chega até em nós. Ela é a mãe da igreja, ela é mãe dos membros de Cristo, que é cada um de nós, né? Então, ou seja, a importância de eu ter a Virgem Maria também como minha mãe é que eu vou aprender na escola da Virgem Maria, que foi uma escola que todos os santos passaram e se santificaram, né, nesta escola. É que eu vou aprender dela como que devo amar a Deus, como que devo servir a Deus. Por exemplo, se você quer aprender como comungar Jesus, é ali na escola da maternidade Nossa Senhora. Ela foi a primeira que comungou. Hélio, ao comungar, o que eu preciso fazer? A ação de graças. Ela fez a mais bela ação de graças. A ação de graças dela durou 9 meses, né? Quantas noites Nossa Senhora não passou em claro, pegando na barriga e derramando lágrimas de adoração sobre o seu ventre. Então, como que Nossa Senhora tem tantas coisas para nos ensinar em relação a Jesus Cristo? A dar um sim verdadeiro, né? Porque na verdade ela nem disse um sim, ela disse um faça-se. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela é modelo de tudo para nós. Então por isso que é bonito a gente não somente conhecer essa questão da maternidade da Virgem Maria, mas também a gente viver esse mistério da maternidade, deixando ela exercer sobre mim o seu papel e a sua função de mãe. E não tenha dúvida de que ela é realmente Theotokos, não tenha dúvida de que ela realmente é mãe da igreja, não tenha dúvida de que ela é a mãe de Deus, né? Uma vez uma pessoa me disse: mas me prova de que ela é a mãe de Deus. Eu falei: gente, é muito claro isso.
ela é a mãe de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus, então, obviamente, ela é a mãe de Deus. Mas existe uma fala de Santa Isabel, por exemplo, né? Lá em Lucas capítulo 1, no versículo 43, Santa Isabel vai dizer: "Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor?" O evangelho foi escrito no grego. O Senhor aqui é o Kyrios. O Kyrios, né? É o S, o Senhor com S maiúsculo, Kyrios, Senhor, que é exatamente um termo usado somente para se referir a Deus. Então, ou seja, né, traduzindo, Santa Isabel estaria falando, na verdade, de onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Deus, né? Seria nesse sentido. Então é isso, essa foi o nosso vídeo de hoje, né? Que Deus abençoe você, coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu nesse vídeo e quero também convidar você a se inscrever aqui no canal, né, da nossa paróquia, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que você teve. Salve Maria Puríssima e que Deus te abençoe.